Quero agradecer a participação de todos vocês, dar boas-vindas a essa nossa live, a esse nosso bate-papo. E primeiro agradecer aí a iniciativa do Paranabanco Investimentos por essa oportunidade de nós estarmos aqui debatendo um assunto tão importante e que, modéstia à parte, eu gosto muito, que são nossas finanças pessoais, os nossos investimentos, e em meio a todas essas incertezas que nós estamos vivendo. E nada do que mais justo nós estarmos aqui tratando sobre isso, conversando sobre isso. Então, quero agradecer a participação de cada um de vocês que está nos ouvindo, que estão nos ouvindo também nas redes sociais. É uma grande alegria e a gente espera aí que nesse bate-papo aí realmente os assuntos que vão ser tratados, o conteúdo venha agregar muito aí nas suas decisões, nesse momento tão turbulento que nós estamos vivendo. E também eu queria deixar só registrado aqui, para aqueles que estão participando pela plataforma do Zoom, no final nós faremos algumas perguntas e vamos responder algumas perguntas. Então, você tem a liberdade de fazer as perguntas ali no próprio Zoom. Vai mandando as perguntas ali durante a live, durante o nosso bate-papo aqui. E no final, nós vamos responder algumas perguntas e vamos tentar até, numa abordagem aí no nosso bate-papo, também abordar aí os temas que estão sendo colocados ali nas perguntas. Então, vocês têm a liberdade ali de mandar ali no chat, no próprio Zoom, as perguntas. E para começar o nosso bate-papo, né, só para apresentar rapidamente aqui os nossos convidados, nossa mesa, né, de uma maneira até diferente, né, estamos aí todos online, mas tem o Renato Colador, né, que é hoje comentarista da Rádio CBN, consultor de investimentos e previdência da Mais Futuro, está nosso convidado hoje também. Obrigado, Renato, pela participação. Também temos o André Malucelli, que é diretor do Paranabanco Investimentos, né, também participando aí, agregando muito e representando também o Paranabanco Investimentos nessa live. Obrigado, André, pela presença. E o Giuliano Dedini, que é o Portfólio Manager da 41, que é o nosso economista, é a pessoa aí que vai responder as principais perguntas cabeludas que todo mundo quer saber. E agora, Dedini, o que nós vamos fazer com essa pandemia, com esse momento de quarentena? Então, eu agradeço também a tua participação, Dedini. Claro. E antes de iniciar, eu queria só contextualizar o tema de hoje. A gente vai falar um pouco de poupar e investir e o que nós temos aprendido nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena. E eu queria só contextualizar um pouco o que eu tenho percebido, e aí passar a primeira pergunta aqui para o Renato, mas eu tenho percebido que, e aí cada ouvinte talvez vai se enquadrar num bloco, num grupo específico de pessoas, né? Nós temos pessoas que pré-quarentena já estavam endividadas, esse é um bloco de pessoas. Outras pessoas nesse pré-quarentena, elas não tinham dívidas nenhuma, mas já tinham seus investimentos. E nós temos as pessoas que talvez nunca pensaram em investir, mas também nunca tiveram dívida, sempre pagaram suas contas em dia. E uma coisa que para mim tem sido o grande ganho dessa quarentena é que há uma sinergia entre esses três grupos de pessoas, né? Todas estão se voltando para as suas finanças, todas estão sendo mais intencionais na gestão dos seus recursos, seja aqueles endividados que estão buscando alternativas e planejamentos para sair desse momento turbulento, buscando créditos com juros mais baixos, sejam aqueles que já tinham seus ativos, tinham seus investimentos, estão se readequando a esse novo momento, esse novo mercado de rentabilidade negativa, de taxa de juros a 3%, de pandemia, quarentena, etc., e tendo que rever gestores ativos, etc., e sejam aqueles que nunca pensaram em poupar e realmente estão se despertando e se despertando para a necessidade de começar realmente uma poupança. Então, o que eu tenho percebido, e aí eu já emendo a pergunta para o Renato, é que todos têm uma sinergia e uma convergência em relação a esse momento, e eu acho que isso tem sido o maior aprendizado nessa quarentena, a necessidade de realmente ter as suas finanças sob a rédea, né? Buscar e se voltar para as suas finanças, sejam suas finanças pessoais, sejam investimentos com propósito. Renato, aí especificamente sobre isso, sobre esse novo momento que nós estamos vivendo, o que você tem percebido, as principais lições, os aprendizados dentro desses grupos de pessoas que nós acabei citando aqui, de pessoas que já tinham
seus investimentos, pessoas que ainda não poupavam, não tinham o hábito da poupança, ou aqueles que até consumiam mais do que poupavam. Você acha que esse novo normal, esse pós-pandemia, realmente isso veio para ficar? Qual você acha que tem sido as lições que vão permanecer pós-quarentena, pós-pandemia? Olá, pessoal, boa noite a todos. Pois antes de chegarmos a esse momento de pandemia, eu queria lembrar um pouco da nossa cultura financeira, né? O Brasil viveu décadas sob inflação estratosférica, quando você perde a noção do valor do dinheiro no tempo. E isso fez com que as pessoas perdessem completamente a noção do que representava o dinheiro, porque a moeda do dia anterior comprava menos menos no dia seguinte, e isso se perpetuou durante muito tempo. É um vício cultural que existe no Brasil, essa visão de curto prazo. Jamais o brasileiro, em termos de finanças, o brasileiro médio, teve uma visão de longo prazo em termos de finanças. E é uma coisa muito interessante, existem alguns aspectos que nos diferenciam do mundo desenvolvido e do mundo em desenvolvimento também, porque o Brasil é um dos poucos países onde se vende em parcelas e com crédito abundante e infindáveis prestações. Isso é completamente diferente de outros países do mundo, quando se ensina primeiro a poupar para depois gastar. E esse vício cultural nosso e financeiro, ele leva o cidadão médio brasileiro a se preocupar se a prestação cabe dentro do orçamento dele, e não o valor total que ele vai gastar. Uma vez me perguntaram qual era a diferença entre rico e pobre no Brasil. E eu disse, não é o que vocês pensam, não é dinheiro, é a compreensão do juro. Porque os juros no Brasil, durante tanto tempo, foram tão altos que você acostumou-se a pagar 2 ou 3 vezes pela mesma casa, 4 vezes pela mesma televisão, porque você jamais fez as contas e pensou de que você estaria adquirindo um bem por um valor muito maior do que você poderia adquiri-lo se você tivesse poupado antecipadamente. E isso é um problema claríssimo de educação financeira no nosso país. A não compreensão do que representam os juros. E essa é a diferença brutal de que lado do balcão você quer estar. Ou investindo, ou emprestando, ou comprando a prestação. Eu ouso dizer, tem uma frase que eu adoro, que o brasileiro é muito pobre em termos de planejamento, e talvez seja uma das nações que vai aprender de forma mais dura a lição da pandemia. Porque quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o nosso destino será terrível. Eu gosto muito também de enfatizar que essa parte de planejamento é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. Quer dizer, no último ano das escolas profissionalizantes, no último ano das universidades, porque o Brasil, na média, as pessoas trabalham 1/3 da vida só para pagar juros. Então, nós somos muito ruins de planejamento financeiro. Quem deveria educar e orientar, que são os governos, não o fazem, e nós, individualmente, algumas pessoas vão atrás, e são muito poucos daqueles que conseguem ter uma vida financeira equilibrada e uma vida financeira que propicie sobrar algum recurso no final do mês para ele fazer investimentos. Me perguntaram agora, numa entrevista que eu dei na CBN, se tinha alguém tranquilo nesse momento de pandemia, e eu disse, olha, a grande maioria das pessoas, os desempregados nem se fala, aqueles autônomos que dependem da sua produção para levar comida para casa, para poder consumir, também. Os empregados preocupados porque não sabem se vai haver redução de salário ou se serão, inclusive, demitidos. E eu disse para eles, nem os aposentados do INSS,
porque nós não sabemos até quando o governo vai ter capacidade de honrar os compromissos previdenciários. Só existe uma categoria de profissionais no país que, durante a pandemia, está absolutamente tranquilo, que são os aposentados de fundos de pensão. Por uma razão muito simples, porque os aposentados de fundos de pensão, eles construíram, através das contribuições mensais que fizeram, durante 15, 20, 30, 35 anos, a sua poupança previdenciária. E ela está depositada numa conta própria, para pagar as aposentadorias até o último dia da sua vida. E isso vai fazer, fatalmente, com que as pessoas comecem a refletir e não esperar nada, especialmente de governo. Eu brinco sempre que de onde a gente menos espera que venha alguma coisa, é que não vem nada mesmo. E as pessoas vão aprender duramente a não confiar mais no governo, a terem o seu planejamento financeiro pessoal e aprender, principalmente, a ter um orçamento equilibrado para sobrar dinheiro para poupar e investir. Legal, Renato. E eu acho que até para pegar o gancho ali da questão do planejamento, o que eu sempre comento, todo projeto de sucesso, toda grande obra passa por planejamento. E muitas vezes nós temos dificuldade realmente de planejar nossas próprias vidas. Seja no investimento, um investimento com propósito, seja nossas próprias finanças pessoais. E dentro da ideia de gastar e poupar, eu gosto de uma frase muito que, né, você utiliza muito nas palestras, que poupar e gastar se conjugam da mesma forma, mas nos conduzem a caminhos totalmente diferentes. Então, isso é uma realidade que, infelizmente, nós vemos aí na maioria dos brasileiros. Mas já emendando daí em relação a esse novo momento, essa nova cultura, talvez, que está sendo estabelecida em relação à pandemia, à quarentena, as pessoas realmente tendo que buscar alternativas. Eu tenho percebido, e nós que trabalhamos, né, com investimentos, as pessoas buscando realmente o hábito da poupança, aumentando esse hábito da poupança, porque estão vendo que é necessário realmente você ter um fundo de reserva, um investimento, seja para uma aquisição de um carro, de uma casa, ou até aposentadoria. E aí eu queria perguntar para o André como que ele tem visto toda essa questão desse novo momento, mas principalmente essas pessoas que estão investindo, né, nesse momento de incertezas. Como que você tem visto os investimentos e o posicionamento desses investidores em relação a tantas incertezas que nós estamos passando, não só econômicas, mas sanitárias, talvez políticas? Como que você tem visto como nesse olhar mais de investimento, André? Por favor. Bom, Tiago, boa tarde. Eu queria agradecer a tua disposição em mediar essa conversa nossa, agradecer ao Renato Dedini. O Renato é renomado, conhecido, Dedini faz a gestão dos nossos fundos com bastante competência. E, então, no nome do Paranabanco, eu queria agradecer a vocês. E acho que o ponto é bastante interessante, e a gente estava analisando isso numa live que eu tive a oportunidade de participar ontem. A diferença que está sendo para aquela pessoa, para o ser comum, para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o grande empresário, que teve poupança e que entrou na pandemia com poupança, né? Para prover a faculdade dos filhos, numa infelicidade de perder seu emprego, aquele profissional liberal que dependia de uma atividade que hoje está cerceada de exercer. Então, quer dizer, eu acho que pós-pandemia, o critério de poupança, o conceito de poupança para aqueles que se atentarem o que a gente está vivendo vai ser diferente. Mesmo para as pequenas empresas e médias, que, de fato, a importância de você ter um caixa, de você ter uma reserva é fundamental. Um pouco na linha do Renato, e ontem até a gente abordou sobre isso, eu li um livro muito cedo que chama Pai Rico, Pai Pobre, e até dei para os meus filhos cedo isso, e ele fala o seguinte, Renato, em relação ao conceito de poupar, né? Geralmente as pessoas, elas recebem o seu salário, os seus ganhos, pagam suas contas, pagam o cartão, pagam suas prestações, e aquilo que sobra, se tem disciplina, poupa. E esse livro, ele é básico o suficiente para te dizer o seguinte: primeiro pague você. Na hora que você recebeu o teu salário, você tiver o teu ganho, o primeiro pagamento que tem que fazer é para a sua poupança. Depois você
solve as outras contas, né? Logicamente que tem todo um sentido figurativo nisso, mas eu aprendi cedo e tento passar essa lição para os meus filhos, para os meus amigos, e faz bastante sentido. A gente, Thiago, tem sido muito demandado por clientes que no ano passado, de uma forma desesperada e desorganizada, trocaram suas economias para renda variável, né? E não estavam preparadas para a velocidade dessa notícia ruim que veio, viram seus ativos ficarem em valores 30% a 40% menores só no mês de março, mas isso faz parte da nossa dinâmica, né? A gente acha que a pessoa que fez esse tipo de investimento e não estava preparado para esse momento ruim, de fato, ela não fez uma boa análise de perfil, ela não foi tão bem orientada, né? Porque, na verdade, por outro lado, aparece uma grande oportunidade de você comprar os mesmos ativos que você comprou a um preço, hoje você compra pela metade do preço, né? E uma ação de qualquer empresa boa, de um setor bom, depois acho que o Dedini pode abordar isso. Mas, em resumo, Thiago, para não me estender, eu acho que a mentalidade das pessoas, e não é só do brasileiro, eu acho que isso a gente vive uma crise histórica, né? A humanidade nunca viveu isso. E eu escutei um economista semana passada dizendo isso, que ele acha que as economias, inclusive, vão ter um retardamento para voltar às suas atividades plenas, porque as pessoas, primeiramente, após a pandemia farão seus caixas de reserva. Suas reservas constituirão reservas de emergência que não tinham no passado. Deixarão de trocar o carro naquele primeiro momento, fazer um investimento, fazer uma viagem, comporão um caixa para então seguir as suas vidas. E que isso é uma tese, né? Que isso será uma dificuldade das economias voltarem a tracionar. Então, eu acho que a gente vive um momento inédito e o mais difícil de tudo isso é que a gente não tem data para ver o cenário voltar ao normal. Legal, André. Até fazendo o gancho, e você comentou dos investidores que realmente tiveram uma mudança em suas carteiras recentemente por uma locação em ações, renda variável, e aí já vou emendar a pergunta para o Dedini, mas era uma trajetória natural, né? Queda de taxa de juros, o Brasil com bons fundamentos para alavancar, para crescer, o investimento na economia real, como em qualquer outro país desenvolvido, acabaria sendo natural e ninguém realmente imaginava esse cenário catastrófico, essa crise que acabou pegando principalmente aqueles investidores que, de forma errada, acabam conduzindo seus investimentos muito pela emoção ou pelo efeito manada, mas sem uma análise criteriosa de perfil, sem realmente conhecer o seu próprio objetivo em relação a cada investimento que faz. Mas, dentro dessa linha, eu queria perguntar para o Dedini, a gente sabe aí que a renda variável, as ações foram muito afetadas nesse cenário catastrófico de pandemia, de crise. Você, Dedini, como um gestor de fundo de ações que investe em empresas, que realmente, né, se associa às empresas com dinheiro aí, dos clientes, a gente sabe que muitas empresas também foram afetadas, sejam nos seus caixas, sejam nos seus negócios, em relação a todo esse cenário de pandemia, de retração aí da nossa economia. Você acha que a estratégia de alocação desses fundos, a partir do momento que nós temos um novo cenário, hoje vocês, como gestor de investimentos, como gestor de ações, vocês escolhem diversas empresas, diversos setores. E a gente sabe que diversos setores foram afetados em função dessa crise. O que muda pós-pandemia, ou o que tem mudado durante esse período de quarentena, de pandemia, em relação às estratégias de alocação dos fundos aí na 41? Boa pergunta. Obrigado, Thiago. Obrigado, André. Eu agradecer aqui em nome da 41, inclusive o Paranabanco, para a gente participar, compartilhar aqui o palco virtual, o Thiago, o Renato e o André. Um super prazer aqui compartilhar com vocês isso daqui. Acho que até o que você comentou antes é até mais interessante, né, Thiago? A questão do objetivo do investidor. Eu falo que nós fazemos na 41 gestão de fundos de ações e com o risco de ser redundante, com um foco no longo prazo. Que não tem investimento em ação que não tenha um foco no longo prazo, porque é um produto que não serve para um objetivo de retorno de curto prazo. Ele é simplesmente
como querer colocar um parafuso com um martelo. Você não consegue atingir a maturação, você não consegue absorver os ganhos que a renda variável pode te trazer se a gente ficar olhando os resultados de curto prazo. Então, com esse risco da redundância, nós temos um foco de longo prazo na 4.1. Na tua pergunta, que é legal, a gente tem bastante reflexão. A gente faz conversas com analistas, com os nossos próprios analistas semanais, para falar sobre o cenário, sobre as empresas, sobre os setores. A gente traz gente de fora para tentar agregar, falar com especialistas, falar com as empresas. E temos, acho que, dois grandes aprendizados, dois grandes insights aqui sobre as empresas. O primeiro, e talvez o mais óbvio, e vai casar justo com o que o André comentou, que tem um paralelo do pessoal e empresa, que é a questão de fluxo de caixa de curto prazo. É liquidez. Claramente, essa crise do coronavírus, ela tem um impacto muito grande sobre o faturamento de quase todo mundo, e de imediato muita empresa se viu numa situação que não entrava caixa. As pessoas e as empresas não estavam preparadas para isso. A grande maioria, pelo menos, você não espera um choque tão grande, porque qualquer projeção de resultado de empresa vai almejar que a gente possa ter um trimestre um pouco melhor, algum mês com sazonalidade, talvez um cenário mais de crise, mas uma interrupção da entrada de caixa é muito raro de acontecer, o que a gente está vendo. Então, claramente, baixou a maré e a gente viu quem são as empresas que efetivamente têm uma gestão boa de liquidez. Quem que aguenta os próximos 3, 6 meses sem entrada de caixa? Então, a gente precisa passar primeiro essa barreira. E foi uma reflexão que a gente fez dentro da gestão, olhando para as empresas que tem na carteira e, felizmente, com pouquíssimas exceções, a grande maioria das empresas tem caixa para superar 6, 9. Tem empresa que supera 24 meses das despesas fixas, né? Então, a gente avalia a estrutura da empresa, ela tem muito custo fixo ou endividamento, está numa situação delicada. As empresas que têm mais flexibilidade conseguem reduzir a estrutura de custos, os custos são principalmente variáveis, então abaixa o nível de produção, fecha uma fábrica, fecha uma loja, tem o dinheiro em caixa, essas empresas sobrevivem. E como toda crise, a empresa que sobrevive à crise, ela sai melhor. Tem os seus motivos, não só porque ela faz um dever de casa dentro para controlar os gastos e sempre gera eficiência, mas porque a concorrência fica pelo caminho. Então, essa foi a primeira variável-chave, né? Quem que aguenta o curto prazo, quem que tem caixa e quem que tem liquidez. E a segunda reflexão, que talvez seja a mais natural e talvez, inclusive, o foco da tua pergunta, é falar, ok, dentre as empresas que superaram essa crise, como que mudaram os modelos de negócios? A gente, honestamente, não acha que após essa pandemia a gente vai voltar tudo ao normal. Não acho que vai ser um evento binário, ou um decreto, ou nada que vai fazer as pessoas simplesmente, de um dia para o outro, voltarem às atividades como elas tinham no passado. Tem algumas coisas que vieram para o bem, e alguns modelos de negócio que conseguem se adaptar a essa realidade. Então, uma grande reflexão que a gente fez o que seria cada empresa caso esse estilo de vida quarentena fosse permanente? E a gente pode fazer a reflexão aqui juntos, mas você tem vários setores que têm um impacto imediato. Claro, fala, as pessoas não precisam transitar tanto, então as pessoas não precisam migrar para os centros urbanos, as pessoas não têm tanta demanda por um espaço corporativo muito grande no centro de cidade. Por outro lado, vendas digitais, elas são um pilar da economia. O delivery, o e-commerce, claramente é uma peça fundamental. Acho que hoje já não é mais uma estratégia digital, um diferencial você fazer vendas online. Hoje em dia, quem faz a venda precisa converter 100%, precisa encontrar o consumidor, expor o seu produto, convencê-lo que aquele era um produto bom, acima da concorrência, ter uma experiência de compra interessante para o consumidor poder comparar os preços, comparar produtos, converter a venda, ou seja, fazer um pagamento através de um celular e entregar na casa dele. E isso acho que é regra, né? Para o varejo, pelo menos, isso é regra. A gente tem... E, por outro lado, tem setores que não têm tanto impacto. Então, se por um lado a gente tem as lajes corporativas e trânsito com impacto negativo, algumas empresas se saem melhor, e acho que aí o varejo, o eletrônico, o digital sai super bem. A empresa, inclusive o Zoom, que a gente está usando agora nessa plataforma, tem ido muito bem. A gente não usava e acho que vai ser regra passar a usar mais.
e também tem empresas cujo modelo de negócio não deve mudar. A gente precisa também entender que a quarentena, por exemplo, não é uma greve de fome. As pessoas continuam comendo. Então, os alimentos, a venda de arroz e feijão, por exemplo, não muda. As pessoas continuam consumindo. O consumo de energia elétrica talvez mude o perfil, mas ele continua existindo. O consumo de água, as pessoas tomam banho. Então, acho que tem 3 grandes vertentes que precisam ser analisadas. Então, pensar depois da crise de liquidez imediata, tem empresa que sai vencedora. Tem modelos de negócios que vão ser transformados e o digital vai estar presente cada vez mais em todos os modelos. Aqui, ao fazer essa reflexão também, uma coisa que ficou clara é que esse cenário pós-pandemia, ou seja, um cenário de quarentena permanente, ele não nos soa tão distante ou algo muito fora do natural, porque no final do dia parece ser aquilo que a gente esperava que fosse acontecer daqui a 10 anos. Então, talvez, por isso que a gente acha que não volta, porque era um caminho natural que a gente estava seguindo. Então, a gente olha para as empresas hoje já assumindo quem que consegue se adaptar a essa nova realidade, porque essa pandemia, essa imposição, foi um catalisador para uma mudança pela qual a sociedade iria passar cedo ou tarde. Então, nas estratégias de ações, o primeiro movimento foi, vamos repensar as empresas que conseguem e não conseguem superar. A gente saiu de alguns papéis que não tinham caído tanto, uns papéis muito defensivos da carteira, em termos relativos, os outros ficaram muito baratos, então a gente chegou a sair um papel que não caiu tanto, e a gente gastou o que tinha de caixa, praticamente, conforme foi passando o mês de março, segunda quinzena de março, principalmente, e abril, a gente viu oportunidades. E de volta, como a gente está olhando a longo prazo, para nós, esse momento foi um bom momento de oportunidades. Aqui, o fundo entrou o ano com 20% de caixa, e hoje a gente já está falando que ele está com 5% de caixa, mais ou menos. Mas a reflexão o que eu percebo realmente os negócios, as empresas estão tendo que se adaptar a esse novo momento, né? Então, eu acho que muita coisa veio para ficar e realmente antecipou aquilo que o Dedini falou. Acho que essa é a percepção também que eu tenho visto aí. Muita coisa foi antecipada e de forma acelerada, né? As empresas não estavam prevendo isso e tiveram que se adaptar aí num curto espaço de tempo e muitas estão se dando bem, né? Existem alguns setores aí da economia de algumas empresas que realmente estão aproveitando esse momento até de pandemia aí para aumentar e rever os seus negócios. Mas eu queria aproveitar o teu gancho em relação a que você citou da cultura de poupança como um propósito, realmente você, né, investir com a visão de longo prazo. E aí, um dos maiores especialistas do Brasil em poupança de longo prazo, que é o Renato, e a pergunta vai para ele, e a gente sabe que muita gente te procura, Renato, ali na CBN, com algumas dúvidas, esses momentos de incerteza em relação à poupança de longo prazo, e a gente sabe que isso, cada pessoa realmente tem que ter um investimento com um propósito, investir para comprar um carro, isso vai trocar um carro, comprar uma casa, aposentadoria, isso vai definir os alvos dos investimentos, vão definir liquidez desse investimento, aonde investir, quais ativos você vai investir, e muito do que o Dedinho estava falando ali de ter realmente uma cultura e uma mentalidade de investimento de longo prazo. Eu queria saber, da tua parte, assim, o que basicamente impactou esse momento turbulento, esse momento de quarentena, em relação à poupança previdenciária. A gente sabe que isso muita gente, né, investe em previdência privada, muita gente investe em fundo de pensão, e a gente sabe que isso tem impacto direto, teve impacto direto no curto prazo. Mas queria saber qual que é a tua visão em relação a isso e trazer talvez um case, alguma informação aí, alguma pergunta que você teve na CBN, para que a gente possa tentar explorar isso e aí talvez alguém se identificar em relação a isso aí. Bem, Tiago, a maioria das pessoas que me procura, ela está sensibilizada para poupar, mas ela não tem o objetivo, porque poupar e investir são coisas completamente diferentes. Então, quando ela vem com a seguinte pergunta, aonde que eu devo investir? Eu respondo, por que você quer investir? Eu respondo com uma pergunta. Porque, obviamente, se você quer investir para uma emergência,
uma doença que o plano de saúde não paga, ou se você quer investir, como agora, por uma fatalidade de você perder o emprego e ficar 6 meses, um ano desempregado, é um investimento de curto prazo, que tem produtos específicos, produtos que rendem pouco, porém têm uma segurança muito grande, que basicamente a gente poderia até falar aqui de investimentos em Selic, em títulos do governo. Quando você quer fazer um investimento para a tua velhice, para a tua aposentadoria, só existe um produto, que é a previdência privada, até pelos incentivos tributários que o governo federal dá. É uma coisa muito interessante a gente entender que existe uma diferença brutal entre a previdência social do INSS e a previdência privada, que são os juros. Depois de 35 anos, no total da tua poupança previdenciária, 5% é incentivo tributário, 26% é o dinheiro que saiu do teu bolso para as contribuições previdenciárias. E incríveis 69% são juros do mercado. Então, investimento de longo prazo, se for para aposentadoria, se for investimento para 15, 20, 25, 30 anos, só tem um caminho, que é a previdência privada. E aí, no meio, nós temos o que chamamos de investimentos planejados, que é um investimento para você trocar o apartamento por um maior, o investimento para você pagar uma faculdade para o filho que vai entrar na faculdade daqui 7, 8 anos, um investimento para você fazer uma viagem com a família para o exterior, e são produtos também específicos. Quer dizer, aí nós estamos falando de CDBs, de letras do crédito do agronegócio, de NTNBs, de cotas de fundo imobiliário, de cotas de fundos multimercados. Então, é muito importante que as pessoas elas se informem, elas busquem consultoria antes de fazerem um investimento. Porque é muito normal, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que se dirigiram a um grande banco e queriam fazer um investimento, foi sugerido lá um PGBL ou um VGBL, que é um investimento de previdência privada, de longuíssimo prazo, e ela tinha a pretensão de usar o dinheiro dali 2 anos. Ou seja, foi tremendamente penalizada com a taxação de impostos. Uma coisa interessante que eu queria também complementar, só aproveitando um gancho do Dedini, eu adorava o Zygmunt Bauman, que foi um grande sociólogo que faleceu ano passado, e ele falava da antiga modernidade sólida, que o Henry Ford foi um grande exemplo, onde nós tínhamos a linha de produção, nós tínhamos o emprego garantido, a carreira pré-determinada, a aposentadoria programada, quer dizer, tudo era feito para durar. E hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente, que é a modernidade líquida. Não há tempo para condensar nada. Tudo é novo só por 24 horas. Nós já estávamos vivendo isso antes da pandemia. Isso é uma coisa muito interessante, porque as empresas já estavam fazendo downsizing, já estavam começando a diminuir e vender estruturas, as empresas já estavam indo para plataformas digitais. Isso é uma realidade. E isso tudo foi possível graças ao avanço tecnológico. A tecnologia, ela promoveu 2 coisas: o ciclo de vida curto dos produtos e o ciclo de vida longo das pessoas. E aí nós temos que estar preparados para essas 2 coisas. Uma tem a ver com emprego, a outra tem a ver com aposentadoria. Nós vamos viver muito mais do que nós vivíamos antes, graças aos avanços na tecnologia de produção de medicamentos, na medicina, e não podemos esperar que o governo brasileiro, ou qualquer governo, porque isso não existe no mundo, o estado de bem-estar social acabou há 30 anos atrás, venha nos socorrer e manter o nosso padrão de vida na velhice. Então, passa a ser cada vez mais fundamental o planejamento financeiro pessoal e o planejamento financeiro familiar. E quem não fizer isso vai amargar um destino muito ruim lá na frente, porque não existe educação financeira, não existe educação previdenciária, os governos estão todos demonstrando sua incapacidade de tratar com o longo prazo, eles não têm capacidade nem de tratar com o curto prazo.
Hoje, para você ter uma ideia, do orçamento total federal sobra 10% para fazer investimentos, que dirá no longo prazo. Então, hoje, a partir de agora, é cada um por si. Nós vamos ter que criar um plano de vida, um projeto próprio de vida e nos cercar de consultoria, nos cercar de profissionais que nos orientem adequadamente para esse novo futuro. Muito bom, Renato. E até para falar de previdência, quando a gente fala de previdência, tempo e dinheiro são inversamente proporcionais, né? Quanto mais você tem, um menos você precisa do outro. Então, quanto antes iniciar o seu projeto de vida previdenciária, de velhice, realmente você sai na frente e é necessário, né? Porque eu brinco sempre que a alternativa a envelhecer é morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo, então todos nós vamos envelhecer. Então, você ter esse alvo de investimento para a Previdência, realmente, nesse momento de turbulência, nesse momento de crise, a tua reserva previdenciária, tentar blindar ela para que você não comprometa o seu futuro, né, e não tomar decisões em meio à crise, em meio a essas circunstâncias negativas, porque isso pode refletir lá na frente e você pode comprometer até o teu projeto de aposentadoria. Então, fica aí a dica realmente que, a partir do momento que você carimba que o teu projeto previdenciário é esse, tem que cuidar muito com decisões em meio a circunstâncias negativas. Por isso a importância da diversificação, por isso a importância realmente de você ter os investimentos conforme os teus alvos, conforme as tuas metas. E eu queria aproveitar essa questão... Tiago, posso André interromper um minutinho? Claro, claro. Hoje uma jornalista me perguntou, e se as pessoas não tiverem condição de continuar contribuindo para a Previdência? E eu respondi para ela, eu disse, a maioria dos regulamentos dos planos, eles prevêem 90 dias em que você pode deixar de contribuir. Então, utilize esses dispositivos regulamentares para você não sair do plano, porque o maior pecado que uma pessoa pode fazer, no que diz respeito à Previdência, é resgatar sua poupança previdenciária. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para o André agora. A gente tem visto, André, realmente essa nova cultura, realmente as pessoas se voltando a ter o hábito da poupança, revendo seus investimentos, etc. O que você acha que vai mudar após pandemia em relação a essa cultura de poupança, em relação aos poupadores, né? Você comentou ali muito da questão do perfil deles. Você acha que tem alguma coisa que há um aprendizado pós-pandemia em relação à poupança, em relação a esses poupadores? O que veio para ficar pós-pandemia? Eu acho, Thiago, que principalmente a estratégia do portfólio pessoal de investimentos, né? Eu acho que a velocidade com que a pandemia veio, o tal do cisne negro, né? Ela assustou muita gente, então, ou seja, esses ciclos acontecem e ninguém imaginava que ia acontecer na velocidade e na profundidade que veio. Eu acho que as pessoas que forem compor os seus investimentos daqui para frente, ou que forem revisar as suas carteiras daqui para frente, com certeza trarão consigo essa ferida na hora de decidir, né? Então, eu acho que as pessoas que estavam 50% em renda fixa, 50% em renda variável, e não tinham apetite para toda essa pressão, para toda a paciência e disciplina que vai precisar para vencer esse momento difícil, a pessoa que vê seu saldo todo dia, não dá. Ela, de fato, vai ter que ter um percentual diferente e tem um agregado nesse momento também, que a gente tem uma Selic de 3%. Então, ficou muito difícil para aquele que dependia de uma receita financeira para a sua sobrevivência, para o seu orçamento do mês. É mais um item desafiador na composição dessa carteira. Então, o que a gente tem feito ali no banco, e a gente tem um time muito legal e que se propõe a fazer essa avaliação das pessoas, fazer o perfil, traçar o perfil, e com o auxílio da 41, a gente desenhou 3 perfis de investimento para diversos tipos, conservador, moderado e arrojado, balancear isso, né? Um pouquinho de renda variável, uma grande parte em renda fixa, né? E que a renda variável, ao longo do tempo, entregue uma rentabilidade que suplante a rentabilidade de uma renda fixa. Mas, de fato, Thiago, ficou muito difícil
decidir daqui para frente, o momento é desafiador, ninguém sabe a receita, é o tempo que vai dizer. A gente tem sugerido para ninguém se movimentar nesse momento, né? O mar é muito revolto. A gente só tem a certeza que no longo prazo a renda variável vai ser legal, mas vai ter muita volatilidade. Então tem um desafio pela frente aí. Para quem é aconselhador tem um desafio, para o investidor tem um desafio também, mas o tempo vai nos dizer o que é o melhor caminho. Legal. Aqueles que nos escutam, né, vocês têm a oportunidade de mandar perguntas ali através do chat, também via a plataforma do YouTube, podem mandar pelo YouTube lá também, que a gente está acompanhando, tá? Mas eu queria já emendar o que o André falou para o Dedini, que é a pergunta que não quer calar. Ele falou da questão de investimento em ações e renda variável, e muita gente tem nos perguntado. A gente sabe que houve uma desvalorização muito grande de muitas empresas, muitas ações na Bolsa. É um momento de investir? Pergunta que não quer calar, hein, Dedini? Agora eu quero ver, colocado na parede aí. É um momento realmente de investir em ações, investir em fundos de ações? Eu queria essa tua análise. E aí, já aproveitando, emendando uma outra pergunta, o que difere, quais são as vantagens você investir através de um fundo de ações ou fazer uma carteira direta de ações aí, e você mesmo para gerenciar esse seu patrimônio de empresas, né, dessas ações que você investe? Tá perfeito, Thiago. Já recebi essa pergunta mais de uma vez e vou responder com uma analogia que tem funcionado, porque você me pergunta se é momento de investir em ações, é quase como perguntar para um atleta ou perguntar para um esportista se é momento de começar a praticar esportes, porque tá sol. Então as ações caíram, então será que agora é a hora? É como pergunta para o cara, hoje tá sol, será que eu começo a fazer? Não é assim, né? A nossa resposta é o momento, sempre vai ser um momento de investir em ações, porque investir em ações é um processo que se cria, como o Renato comentou, numa cultura de poupança para uma acumulação de capital de longo prazo. Então, é muito difícil falar para você, agora invista em ações, porque quando que vai ser a hora de desinvestir? Se a hora de desinvestir é daqui a 20, 30 anos, quando você acumulou o seu capital, então, nesse período, vai fazer muito pouca diferença. Se você entrou no dia 20 de março, você entrou no dia 5 de abril, você entrou em 2020, 2021, grande parte do patrimônio vai ser construído ao longo do tempo. Então, acho que é muito mais importante o criar o hábito e entender quais são os seus próprios objetivos, e aí vou resgatar o que você colocou na abertura aqui da live, e falar, as pessoas precisam entender quais são os seus próprios objetivos, para entender se é para a pessoa ou não é para a pessoa fazer investimento em renda variável. O que a gente vê com bastante frequência é o que o André comentou de uma frustração da pessoa que entra na renda variável e geralmente porque ela entra pelos motivos errados. A pessoa entra com uma expectativa de ganhos, mas não entendeu exatamente o que significa ser sócio de uma empresa e o que significa poder ver o valor daquela empresa todo dia. O preço dela todo dia está disponível para quem quiser entrar ou quem quiser sair. Isso acaba gerando um desconforto quando a pessoa vê o preço aí caindo, o preço subindo. Se você encara aquele investimento como um processo de acumulação de capital, no qual você se torna sócio de muitas empresas, acho que esses momentos de volatilidade, quando a ação cai muito, a ação sobe muito, você consegue processar ele e digerir ele com muito mais facilidade. A tua pergunta, até antes, eu vou te dar um outro exemplo aqui, mas o que aconteceu agora recente, o sujeito que entrou na renda variável e viu o patrimônio caindo, por exemplo, e vou falar para todo mundo, tem investimento em renda variável, no Brasil, hoje, acho que ninguém se safou, ninguém saiu sem perder dinheiro, ou sem ver o valor do patrimônio caindo. Quando a gente fala de longo prazo, a pessoa tende a subestimar o que isso significa, e pelo simples fato de que a gente mostra uma rentabilidade da semana, uma rentabilidade do dia, uma rentabilidade do mês, ele acha que aquilo é um número concreto. Então, a analogia que funciona é quando o sujeito vai na rodoviária de Curitiba e compra uma passagem para São Paulo. E de Curitiba a São Paulo vai ser aproximadamente uns 400, 420 quilômetros. Acho que é mais ou menos. Vai chegar lá e o motorista do ônibus vai falar, ele vai chegar lá em 6 horas. Então, o sujeito, às vezes, ele vai lá e compra aquela passagem, vai fazer a conta. Fala, olha, para chegar em 6 horas, rodar os 420 quilômetros, eu preciso andar a 70 quilômetros por hora. Então, ele entra no ônibus e começa a ver o velocímetro do ônibus. E aí o velocímetro do ônibus saindo da rodoviária e fala, esse motorista aqui está indo muito devagar, não estou gostando.
De repente o motorista pega a estrada e começa a passar, vai a 80 km por hora, e fala, esse motorista aqui é muito bom, vou recomendar para todo mundo que ele vai chegar antes. Aí daqui a pouco o motorista para no meio da estrada para as pessoas saírem, para ir no banheiro, e aí o sujeito fica todo frustrado, fala, olha, a gente não está andando, a gente deveria estar andando, eu esperava isso aqui andando assim, e não é assim que funciona. Então, sabe onde eu quero chegar? O investidor que coloca dinheiro na renda variável não pode esperar uma recorrência daqueles resultados. É importante a gente ter essa clara distinção da função da renda variável. Agora, então, para responder, é para investir agora? Se você já tem esse hábito de colocar dinheiro em renda variável e você já tem uma alocação que vai chegar naquele objetivo, é o que o André comentou. As mesmas ações que você estava comprando há 3 meses atrás estão sendo vendidas agora com desconto. Você já tomou a decisão de comprar, sim. Por que não comprar na promoção se você ia comprar de qualquer jeito? Isso é inegável. Mas o fato da ação ter caído não pode ser o motivador para você investir em ações. Acho que, como a queda da Selic, também não poderia ser. Você não pode entrar nessa classe de ativos só porque não tem outra oportunidade. É o que levou muita gente também, que o André comentou no final do ano passado, a migrar para a renda variável sem realmente querer. A pessoa não tinha alternativa e se sentiu obrigada a entrar num risco que ela não toleraria, não queria. Às vezes não tinha um horizonte de longo prazo, queria investir para 1 ano, para 2 anos, ou precisa do dinheiro para liquidez, então entrou em momento errado. Então nunca vai ser o movimento do mercado que vai ditar se é ou não é um momento de entrar em renda variável. Acho que esse ponto tem que ficar muito claro. E o segundo é muito mais fácil de responder. Talvez você perguntou, qual que é a diferença entre o indivíduo montar uma carteira própria de ações ou investir através de um fundo. E aí tem N motivos técnicos aqui para a gente falar. Eficiência, a gente consegue rebalancear, a questão tributária pode ser mais eficiente, a gente tem mais diversificação dentro do fundo, mas talvez vou deixar uma mensagem bem humilde na parte de um gestor de ações aqui. Nós somos seres humanos, as pessoas que estão tomando as decisões aqui é composta por uma equipe. A diferença é que nós nos dedicamos integralmente a estudar as empresas das quais nós vamos ser sócios, a desenhar modelos de tomada de decisão que nos, pelo menos, mitiguem os vieses, os efeitos psicológicos da tomada de decisão, e a gente tenta tomar as decisões de uma maneira, numa estrutura profissional, com governança, para escolher as melhores empresas. O indivíduo pode ser um bom investidor, tá? Basta, tem que se dedicar, tem como estudar, tem como aprender, e é possível, sim, o indivíduo se tornar um bom investidor em renda variável. Não é impossível, precisamos tirar esse mito de que não é para todos, ou é só para o gestor. A diferença é, através da gestora, você vai ter N pessoas trabalhando o dia inteiro para fazer aquilo. Eventualmente, eu também posso fazer uma manutenção no meu carro, eu também posso fazer a reforma na minha casa, eu abro um vídeo no YouTube e eu aprendo, e com o tempo eu ganho a experiência para fazer bem feito. Hoje em dia, existem maneiras mais eficientes. Eventualmente, o sujeito não quer fazer essa pesquisa, não vai dedicar todo o seu tempo a isso, ele tem outras atividades, vai gastar tempo com a família, vai gastar tempo com o lazer, e prefere delegar os investimentos. Então, acho que no final do dia, esse vai ser o principal argumento. Você quer delegar isso para um time de profissionais, ou você quer abrir os livros, ler, aprender e fazer por conta própria. Aí é uma decisão muito individual aqui da pessoa. Eu acho que tem muito a ver também com o ganho de escala, né, Didinho? Então, além de todos os profissionais conhecerem todos os setores, né, tem o próprio ganho de escala. Mas, infelizmente, ainda aqueles que querem fazer autogestão, né, eu sempre digo isso também na Previdência, mas tem uma visão, às vezes, principalmente de investidores que investem em ações, uma visão muito de especulador mesmo. Eu gosto muito de uma frase do Benjamin Graham, que ele fala que o investidor inteligente é o realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. E a partir do momento que a gente entende, dentro dessa ideia aí, né, você estava falando dos objetivos, do momento que nós estamos vivendo, eu sempre brinco que a partir do momento que você escuta isso, qualquer tipo de investimento, não é o meu caso, mas quando você vai num barbeiro, por isso que eu falei que não é o meu caso, e aí você começa no barbeiro escutar que as pessoas estão fazendo algum tipo de investimento, é o momento de você sair. Então, geralmente a gente faz o contrário, né? É feito manada, agora é o momento de entrar, e você entra na alta, e aí, num momento como esse, você acaba realizando prejuízo e acaba saindo na baixa. Então, fica aí o aprendizado realmente para a gente entender, realmente entregar nas mãos dos especialistas, mas ter esse viés realmente do investimento em ação realmente como entrar de sócio em uma empresa. Acho que isso
que o brasileiro tem que ter bem enraizado aí, não entrar realmente com o mercado especulativo. Eu queria fazer uma pergunta bem específica agora ao André, que tem passado, eu sei que o Paranabanco fez uma transformação digital nos últimos meses, e não foi realmente só por causa da quarentena, da pandemia, e a gente tem visto, e uma das coisas que realmente mudou aqui no Mais Futuro também, nós entramos e estamos lançamos a Previdência Digital, e a gente tem visto um aumento de plataformas digitais e ferramentas digitais que realmente fazem diferença nesse momento de pandemia. Né? O Juliano, o Dedini citou ali a ferramenta agora que nós estamos usando, o Zoom, seja uma ferramenta de investimento. O investidor não pode mais receber o cliente na sua casa, o investidor não pode mais ir até uma agência bancária, o investidor não pode... Ele está em casa, ele está muitas vezes no sofá e ele realmente quer ter ferramentas digitais que facilitem ele a tomar decisões frente a esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como foi essa transformação digital no Paranabanco e que influenciou nesse momento de pandemia, o que foi importante nesse momento de pandemia, vocês terem ferramentas digitais para atender os clientes do banco. Tiago, a tua pergunta é legal porque acho que ela tem até um impacto maior no crédito consignado, onde a gente tem centenas de milhares de clientes que, nesse momento, estariam desatendidos pela limitação das estruturas físicas das agências, dos correspondentes bancários estarem fechados, né? O trânsito das pessoas foi diminuído e a solução digital do Paranabanco por crédito consignado, que atende hoje, praticamente você faz toda a operação online, você tem um suporte de um call center, mas a operação de fato sim acontece online. E isso tem sido uma vantagem competitiva nossa, porque, de fato, o aposentado e pensionista ele não precisa sair de casa para ter esse atendimento e ter esse seu crédito rapidamente em conta. Esse processo é resultado de uma decisão da companhia em 2017 de contratar uma consultoria internacional que ajudou o Paranabanco a fazer todo o processo de uma transformação digital bastante profunda, né? Onde a gente virou o organograma de cabeça para baixo, uma profunda transformação cultural, patrocinada do Cristiano, nosso presidente, e para todos os diretores, e todos os diretores entenderam que seria uma questão de sobrevivência, de modernidade, todo mundo comprou a ideia. A nossa área de pessoas e cultura faz um trabalho muito legal, a nossa marca foi mudada, até a sede nós mudamos, né? Nós temos uma sede nova, a qual a gente conviveu por muito pouco tempo, acho que ficamos 2, 3 semanas e já tivemos que abandoná-la. Eu imagino que todo o nosso corpo funcional esteja com muita saudade, porque de fato ficou bacana. E na área de investimentos também não é diferente. A gente tem um aplicativo que você faz toda... E ele é até legal citar que ele é um aplicativo para investidor. Ele não é uma conta corrente digital, ele é uma conta corrente de investimentos. Então, ele é focado em fazer você investir com facilidade, você resgatar com facilidade, você acompanhar os seus investimentos com facilidade. Paralelo a isso, a gente tem um processo de abra sua conta, onde você abre a sua conta de forma muito rápida. E isso, eu diria que o nosso aplicativo ele é bem em linha com o mercado, porque, como você sabe, eu acho que alguns eventos que aconteceram há uns 3, 4 anos para cá, seja o FGC, aumentar o limite mínimo, a expansão da XP, ou seja, o assunto investimentos era um assunto que estava escondido, né? E acho que a XP, de fato, fez esse assunto vir à tona e fez todo o mercado de investimento se movimentar. E para nós não foi diferente também. Então, a gente tem essa plataforma. Hoje, a gente tem um marketing digital que busca clientes em todo o Brasil, ainda tem uma concentração em São Paulo para baixo, mas, de fato, o nosso aplicativo, nesse momento, eu não tenho a dúvida que tem feito a diferença, possibilitando uma experiência muito positiva dos nossos clientes. Muito legal, e legal que rompe as barreiras territoriais, né? Como você falou aí, qualquer brasileiro aí do IPOC ao Chile pode realmente acessar e ter essa experiência, que é algo que veio para ficar, né? O uso da tecnologia, seja na plataforma de investimento, seja em previdência, seja em qualquer outra modalidade, é algo que realmente as pessoas estão buscando. Essa experiência ela tem que permanecer, então vocês estão de parabéns.
A gente está recebendo bastante pergunta aqui. Eu queria até aproveitar e já fazer uma primeira pergunta, que é do Gabriel Romanzini, e eu vou destinar essa pergunta ao Renato, que fala um pouco do objetivo previdenciário, fala um pouco de redução de taxa de juros, juro real. Então, a pergunta é a seguinte, Renato: vocês acreditam que o brasileiro não tem mais escolha em relação à determinação de sua carteira de investimentos com objetivo previdenciário? Isso porque já não é mais possível construir riqueza e patrimônio no Brasil com juro real nesse patamar. Quero dizer, o brasileiro conservador terá que migrar para investimentos de maior risco? É a pergunta aí do Gabriel Romanzini. Agradeço a participação. Nós estávamos muito mal acostumados, né? Durante praticamente 30 anos, nós tivemos, motivados por inflação alta, nós tivemos taxas de juros as maiores do mundo, e isso era absolutamente tranquilo para qualquer investidor, porque você comprava título público federal, você comprava dívida pública brasileira, e você conseguia superar as suas metas de rentabilidade. Então, na verdade, nós éramos um ponto fora da curva, porque no mundo desenvolvido, você não consegue criar riqueza se você não investir no setor produtivo, se você não se tornar sócio das companhias, se você não tomar risco. E nós chegamos, né, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, à menor taxa de juros da história do Brasil. E eu acho que dificilmente nós vamos voltar ao que nós tínhamos 2 ou 3 anos atrás. Então, o brasileiro, ele vai ter, ele aprendendo a poupar, ele vai ter que saber investir. Ele vai precisar de consultoria. O que o Dedini falou é muito correto, quer dizer, você precisa de expert, de profissionais, de pessoas que se dedicam a uma análise fundamentalista, por exemplo, de empresas, que você comece a diversificar teus investimentos, não se concentrando, até porque você vai ser muito mal remunerado se você ficar só na renda fixa. Então, nós vamos fatalmente ter que ir para fundos multimercados, nós vamos ter que ir para fundos de ações, nós vamos ter que, inclusive, começar a analisar crédito privado, que é algo que eu acho que virá muito forte aí para frente. Nós vamos ter que analisar investimentos no exterior, e a única certeza que eu tenho é que nada será como antes. Quer dizer, aquele normal que a gente chamava normal não existe mais. O mundo está mudando radicalmente no que diz respeito a investimentos, no que diz respeito à economia. O mundo está mudando no que diz respeito ao trabalho. A gente ensaiava o home office, mas nós não tínhamos a oportunidade, e agora nós somos obrigados a vivê-lo, e vendo que dá certo, e vendo que isso é muito mais barato para as empresas, que isso é muito mais barato para o trabalhador, que é muito mais prazeroso, que pode aumentar a produtividade. Nós temos que tratar o trabalhador brasileiro como adulto, não como criança. Nós temos que exigir produtividade. Nós não temos que exigir sentado numa cadeira o dia inteiro num escritório. O mundo está mudando no que diz respeito também a comércio. Quer dizer, antigamente você ia num shopping center, o shopping center tinha lojas as mais variadas possíveis. Os shopping centers não vão ter mais lojas, serão centros de entretenimento, gastronomia e serviços. Correios, que antigamente entregavam documentos e cartas em 10 anos, eu tive acesso ao planejamento estratégico dos Correios, só vão entregar mercadorias. O delivery, o Uber, quer dizer, o mundo nunca mais será o mesmo, e nós temos que nos adaptar a isso. E também, assim como o mundo está mudando nos diferentes setores e nas mais variadas atividades, na própria educação, com o ensino à distância, os investimentos também vão mudar. Então, para o Gabriel, não existirá mais aquela carteira que existia o ano passado. E isso é absolutamente inviável. E até fazendo um gancho, Renato, até as projeções de aposentadoria, quando você, né, faz uma projeção de uma renda futura, acabou aí você, né, simular, como acontecia antigamente, as pessoas simulando com 8% real, 6% real. Não adianta a gente realmente simular com algo que não vai acontecer e frustrar aí uma eventual aposentadoria
desses participantes que nos procuram. Então, muito bem colocado. Essa nova adaptação dessa nova realidade, né? Eu queria... Aliás, Thiago, você não se apresentou, você é o presidente do Fundo Mais Futuro. Mais Futuro Fundo de Previdência. E eu sei que você, quer dizer, desde a criação, a gente sempre tomou muita precaução em não vender ilusão. É isso aí. Nossa filosofia, e a tua filosofia é da gente surpreender positivamente o nosso contribuinte na hora da aposentadoria. E por isso que nós simulamos com 4,5% de taxa real. É isso aí. Quando nós vemos alguns bancos, né, tentando atrair contribuintes de longo prazo para a previdência privada, simulando 8%, com certeza absoluta não vão entregar, e estão vendendo ilusão e não vão conseguir fidelizar os seus clientes. E estamos surpreendendo os participantes. O Renato é prova disso, o nosso assistido, o nosso participante, que realmente se surpreendeu com a aposentadoria dele depois de realmente se aposentar aqui no Mais Futuro. Mas tem muita gente mandando pergunta aqui, quero agradecer a participação de todos. A gente está se aproximando já do final. Quero fazer pegar duas perguntas aqui, tentar compilar algumas, mas uma quero destinar para o Dedini, que é lá no YouTube, tem o Peterson Farina, fez uma pergunta em relação aos setores. Então, qual setor tende a se recuperar melhor e mais rápido? E qual setor não vai se recuperar? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Mas calma, eu quero fazer duas perguntas em uma, né? E uma outra pergunta que eu acho que é pergunta que não quer calar aí, que todo mundo quer saber, né? Projeções, claro que ter bola de cristal agora é mais difícil, né? Mas o mercado tem se posicionado em relação, principalmente a Selic, em redução ainda maior aí nesse ano ainda, alguns especialistas falando até chegar em 2,25. Qual que é a projeção que você tem visto aí de Selic e inflação? É a pergunta do nosso amigo Vinícius Almeida, para até final do ano. Qual que é a expectativa em relação da 4.1 em relação a isso? Então, duas perguntas em uma. Dedinho está com a palavra. Excelente, vamos lá, vamos tentar responder as duas aqui de maneira séria até. Com relação a setores, aqui a gente poderia, primeiro, um disclaimer ou uma mensagem. Às vezes a gente dá um foco muito grande para setores, mas mesmo em setores não tão ruins, tem empresas muito boas se destacando, e de volta, nada melhor do que estar num setor que é ruim, com uma capacidade financeira muito grande para aguentar uma crise e ver a concorrência morrer. É bom, a empresa sai dessa crise muito bem, então não subestime também estar num setor mais ou menos, se você é uma boa empresa. Mas setores que a gente gosta, acho que definitivamente vão sair bem nessa situação, setor de logística, galpões logísticos. Acho que o crescimento do e-commerce invariavelmente demanda uma distribuição maior dos centros de distribuição, marketplace precisa de escala e precisa estar próximo, o consumidor está exigindo essas entregas mais rápidas. Então, acho que é um setor claro e que tende a se beneficiar desse momento. Setor que eu acho que vai mal de imediato, aqui eu tendo a dizer que são os galpões logísticos, os galpões, lajes corporativas, perdão. Então, também imobiliário, setores quase parecidos, mas os grandes centros urbanos, talvez, o que o Renato comentou, do espaço do shopping vai ter que ser reutilizado. Acho que a gente tem muito espaço em centros urbanos que vão deixar de ter o mesmo propósito. Então, talvez eu seria um pouco cético quanto a isso, lajes corporativas e shoppings, e muito otimista no e-commerce e os processos logísticos. Do segundo ponto, Thiago, as projeções aqui, eu também não quero cravar nada de bola de cristal e de volta, faço o disclaimer que ninguém sabe, né? A gente faz uma estimativa com base na realidade de hoje, e pode ser que daqui a 2 meses as coisas sejam completamente diferentes, como a gente pode ver, inclusive, pelas expectativas do começo do ano e pelas expectativas de agora. Em 3 meses elas mudaram por completo. Nossa leitura é que o Banco Central tem espaço para continuar a redução de juros. Tá? Não tem pressão inflacionária, o país não está crescendo, e ele já deixou um pouco claro que não está focado em fazer um controle de política cambial através de juros. Vai deixar o câmbio flutuar e vai atuar no juros somente na medida que tiver um risco de inflação. Na ausência do risco de inflação, acho que ele tem um incentivo implícito de aliviar a conta financeira das empresas que estão endividadas, do Tesouro Nacional, vai reduzindo o custo disso tudo, reduzindo a referência que é a Selic. Então, nossa expectativa é que sim,
a gente pode ver mais quedas de Selic ainda esse ano, e a inflação provavelmente abaixo de 3, mas também há grandes componentes de incerteza. Nunca se esqueça que a inflação ela é composta por vários componentes lá dentro. Então, uma quebra de safra pode fazer com que os preços dos alimentos fiquem mais caros, uma crise energética pode fazer com que a energética fique mais cara. Tem uma incerteza aqui, mas a gente acha a inflação baixa, abaixo dos 3%. Legal, Dedini, obrigado. Eu sei que pergunta difícil, assim, né? Carimbada. Pô, o Dedini falou que foi tanto. Mas agradeço aí a tua resposta. Eu tenho uma pergunta agora para o André. Tem algumas pessoas perguntando aqui, eu queria passar essa pergunta para você, André. O Valentim Carreiro. Gostaria de saber o que está mudando na gestão do Paranabanco com esta crise. Afinal, o banco está na praça há 40 anos. Daí tem outra pergunta. Se o Paranabanco tem se preparado para os próximos meses, quais medidas específicas em relação a esse processo? Você tem? Passar essa pergunta a bola para você, André. Né? Quais são, né, as ações aí do banco em relação a esse processo, esse momento de pandemia, e o que vai ficar aí pós-pandemia? Você falou um pouco dessa questão digital, mas tem mais alguma coisa aí que você possa compartilhar com o pessoal? Bom, eu acho que sim. Eu acho que são duas fases, né? A primeira fase foi um trabalho incansável da nossa área de TI, que colocou 100% da instituição em uma semana em home office. Tá? Foi muito legal e 100% funcionando, né? Não é você simplesmente colocar. A gente não sabia que tinha laptop para todo mundo, tinha, as ferramentas todas funcionaram e a gente tem absolutamente igual, o gerenciamento da companhia está funcionando, graças a Deus, muito bem. E o segundo esforço, que também foi muito grande, foi o nosso pessoal de pessoas de cultura para fazer um acompanhamento desse novo momento, né? Então, porque tem pessoas que se adaptam muito bem em casa, tem pessoas que não se adaptam. E o nosso time de pessoas de cultura tem feito todo esse acompanhamento, tem dado todo o suporte, e tem sido muito bacana essa experiência também. De resto, a gente tem a gente tem, não é aproveitado, mas a gente tem entendido a condição que a gente está tendo de prover o empréstimo consignado pelo canal online. Então, acabou sendo ruim a situação, sem dúvida, mas a gente, por sorte, a nossa ferramenta tem atendido a uma população que estaria sem demanda se não tivesse ferramentas como a nossa. Então, desse ponto, a gente está sendo super eficiente em atender e prover essas condições. De resto, é igual, né? Os desafios são os mesmos. A gente sempre foi muito conservador, não tira o olho da bola, mas aí não é com pandemia ou sem pandemia. A gente tem uma gestão extremamente conservadora, a gente é muito com o olho na bola, a gente é muito envolvido, todos os diretores têm um sentimento de dono muito grande. Então, eu acho que não é por acaso que o Paranabanco tem 40 anos e é destaque já há muito tempo como banco médio. Isso não é dito por mim, mas é atestado pelas empresas de rating, né? A gente tem 2 negócios grandes, que é o negócio de crédito consignado e seguros. O Cristiano tem feito uma gestão muito moderna, muito participativa, e acho que ele tem uma preocupação muito grande em preparar o banco para o futuro. E acho que isso tudo é muito bacana, eu não tenho dúvida que a gente tem um futuro maravilhoso pela frente aí. Legal, André. Parabéns aí pelo que vocês estão entregando aí. Realmente a gente tem visto aí de perto, então de parabéns aí toda a equipe do Paranabanco. Eu queria, para encerrar, daí fazer uma última pergunta e aí a gente vai para as considerações finais. Pergunta para o Renato. Eu queria que, né, rapidamente, Renato, você comentou ali da falta de cultura financeira, né, que isso devia ser ensinado nas escolas. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação financeira. Você acha que realmente as pessoas vão, pós-pandemia, se preocupar mais com isso? Rapidamente, só para daí a gente não estender muito, mas se pudesse falar um pouco sobre a questão da educação financeira mesmo, né, na prática, como que você tem visto isso? E a importância da gente replicar isso para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes o que os nossos filhos vão aprender é o que a gente está replicando em casa, os nossos exemplos,
e na educação financeira não deixa de ser o contrário, né? Queria que você falasse um pouquinho isso, e aí a gente já vai para as considerações finais de cada um. Ok. Eu gosto de dizer que o bem mais precioso que a gente tem é tempo e não dinheiro. E o destino nos propiciou um tempo muito grande para que a gente refletisse sobre a nossa vida, sobre os nossos propósitos. E eu tenho certeza absoluta que, até pela necessidade financeira, pela dificuldade de sobrevivência de muitas famílias, as pessoas estão duramente aprendendo que elas precisam se inteirar mais das finanças, que elas precisam saber o que é um orçamento, que elas precisam sobrar um dinheirinho todo mês, que elas têm que pagar as suas dívidas. Quer dizer, é um absurdo você ter 2/3 das famílias brasileiras endividadas. Então, foi nos dado esse tempo para que nós avaliássemos tudo isso. E eu deixaria somente uma dica para todas as pessoas que me ouvem, é que é muito fácil você reequilibrar as suas contas se você tiver determinação. Quer dizer, a diferença entre o possível e o impossível sempre foi determinação. Agora, a maioria dos sonhos se roncam. Quer dizer, como dizia um professor meu espanhol, as pessoas, elas refletem, pensam, se convencem, mas nunca dão o primeiro passo. Quer dizer, nunca tomam a iniciativa de transformar, né, o sonho delas em realidade. Eu acho que é muito importante que, ao fim dessa pandemia, porque ela vai passar, como todas as outras que aconteceram ao longo da história, nós temos muito mais tecnologia presente, nós temos muito mais ciência, conhecimento científico para poder lidar com ela. Ela vai mudar a nossa vida, mas ela vai passar. Que as pessoas não se esqueçam, né? Que um sonho sem ação, uma visão sem ação não passa de um sonho. Quer dizer, uma ação sem visão não passa de passatempo. Agora, uma visão com uma ação pode transformar a tua vida. Agora, você tem que dar o primeiro passo, ninguém vai dar ele por você. E até dentro da ideia de ação, a gente sempre fala que a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la, né? Então, Exatamente. não é a preguiça de trabalhar, mas a preguiça realmente de agir e trazer as finanças, trazer esse momento, aproveitar esse momento para rever as suas finanças, rever os seus investimentos, os seus alvos investimentos, começar a acumular riqueza com propósito, realmente trazer o seu dinheiro e as suas finanças sobre as suas rédeas. Eu acho que isso que é o grande ganho, é isso que vai ficar para cada um aí pós-pandemia, que tem sido um aprendizado, né, para cada um aí, sejam aqueles que já estavam endividados, como eu estava citando no início, sejam aqueles que já estavam poupando, investindo seus recursos, e sejam aqueles que nunca fizeram isso, realmente estão começando a se voltar. E a importância e a ideia da live, gente, quando a gente lançou a ideia e a gente estava conversando sobre o assunto, é justamente despertar isso, despertar para que as pessoas comecem a realmente se voltar para as suas finanças e começar a investir, a poupar com um propósito, não simplesmente para guardar dinheiro, sempre, óbvio, aproveitando a sua vida, aproveitando o momento presente, mas nunca esquecendo o seu futuro. Eu queria passar rapidamente agora para cada um fazer suas observações finais, uma mensagem final para aqueles que nos escutam. Infelizmente, nós não conseguimos responder todas as perguntas, até peço desculpas, né, pelo tempo, mas eu acredito que aí foi muito legal. E queria passar primeiro para o Dedini fazer suas considerações finais, 5 minutos aí, para que a gente possa finalizar aí com chave de ouro. Excelente, Thiago. Aqui acho que é primeiro agradecer a todo mundo que escutou. Eu espero realmente poder contribuir. A gente vem fazendo um trabalho de acessar os clientes, tentar ter bastante transparência para responder qualquer inquietude. De volta, a gente não pode minimizar essa crise. Tá? Não quero que ninguém saia daqui falando que o Dedini disse que a situação é muito tranquila e que tudo vai passar e é hora de investir. Acho que claramente essa não foi a mensagem. A crise ela é severa, mas existem maneiras de superá-la. Acho que isso que precisa ficar claro. Por mais que não são todas as empresas que vão performar bem, não são todas as pessoas que vão ter a condição bem guardada durante essa crise, mas existem maneiras de superar essa crise. Então, fica a reflexão para todo mundo de pensar no como e não no ser.
Isso é uma verdade absoluta, que a gente consegue, sim, superar, e os fundos de investimento também, todo mundo pode ter certeza que a gente sentiu essa variação, foi negativa, acho que o mundo inteiro sofreu uma das piores marcações, um dos piores momentos de preços de mercado da história. Parte relevante do patrimônio de toda a equipe da gestão, o meu e de pessoas próximas, também está investido nos próprios fundos, então podem ter certeza que a gente está todos os dias trabalhando para fazer essa recuperação acontecer. E, bom, todo mundo fica aí à vontade também para, se porventura tiver qualquer dúvida, tem o nosso contato da 41 e pode nos acessar direto. Obrigado, pessoal. Aldedini, só respondendo uma pergunta da Ana, se a live vai ficar salva em algum lugar. Sim, Ana, vai ficar lá no YouTube, depois você pode pegar o link, né, todos que estão escutando aí podem disparar para os seus amigos, clientes, colaboradores, acho que realmente aí para agregar aí o conteúdo, acho que foi muito legal. Considerações finais, Renato, por favor. Eu queria deixar uma mensagem positiva para todos. Queria dizer que eu tenho certeza absoluta que o mundo vai se recuperar. É óbvio que é uma lição muito doída, nós não sabemos exatamente quando vai voltar a nova normalidade, mas com certeza absoluta nós vamos voltar melhores, nós vamos voltar com mais consciência, especialmente do ponto de vista humano, especialmente do ponto de vista aqui no Brasil, de finanças, porque as pessoas vão e estão aprendendo duramente o que não é o trauma que é você não ter planejamento financeiro. E eu sempre adotei na minha vida uma regrinha que eu acho que é importantíssima, que todos nós podemos viver com 90% do nosso salário líquido. 10% do teu salário hoje compra 100% da tua aposentadoria no futuro. Isso sempre deu certo, em qualquer lugar do mundo. E dizer também para aquelas pessoas que são consumistas, aquelas pessoas que, em função da nossa cultura de curto prazo, só pensam em gastar, de que a compra do supérfluo hoje, do desnecessário, do inútil por excesso, vai representar a falta do necessário amanhã. Então, nós temos que aprender isso definitivamente, porque senão nós vamos empobrecer e vamos ter um futuro em que ninguém vai nos admirar por nossa falta de sorte. Às vezes as pessoas olham para o lado e dizem, nossa, fulano de tal tem tanta sorte. É que, na verdade, as pessoas não sabem o quanto ele lutou e o quanto se dedicou para aquele objetivo. Sorte, eu repito, na maioria das vezes é mérito dos outros. É quando a preparação encontra oportunidade. E uma coisa muito interessante que eu li, que eu adorei, é que não basta a gente esperar a oportunidade, nós temos que criar a oportunidade. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, não se esqueçam de dar o primeiro passo, né? Temos que agir como se tudo dependesse temos que orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós. Legal, Renato. André, suas considerações finais. Bom, Thiago, primeiro, como representante direto do banco, me cumpre agradecer aos dois nossos jovens brilhantes aí, né, Renato, o Dedini e o Thiago, que tem toda uma vida pela frente aí, então eu sou admirador de ambos. E, Thiago, quero dizer que não foi por acaso que a gente te convidou para ser o mediador, você que é o nosso jovem presidente aí, o Dedini, que administra as nossas poupanças com muito zelo. Eu queria agradecer o time do Paranabanco que fez essa live acontecer, parece fácil, não é? A gente também está com o time todo em home office, e, graças a Deus, a minha mão vai parar de suar aqui, funcionou tudo muito bem. Então, em nome dos meus colegas de diretoria, eu agradeço vocês dois em especial, e ao Renato, que é um amigo do coração, eu também agradeço pela disposição que ele teve desde o começo de estar com a gente, sempre pronto, nos atendeu na hora, companheiro, bastante lúcido aí nas suas colocações. E, por último, aos nossos clientes, porque eu achei legal as perguntas, e o que eu queria dizer para todos que eventualmente não tiveram as suas questões respondidas, é que a gente é muito aberto, e a nossa função
é estar respondendo às perguntas de todos a qualquer hora, a qualquer momento. Então, acho que todos nós somos extremamente acessíveis, independente da área de atuação dentro do banco, mas qualquer que seja a questão que a gente possa contribuir, principalmente nesse momento e no momento futuro, que, como o Renato falou, vai ser bastante desafiador, nós estamos sempre à disposição. O Paraná Banco, desde que eu estou lá, há 30 e poucos anos, nunca teve ninguém inacessível, muito pelo contrário. Todos nós somos muito simples na forma de agir, de atuar e de receber as pessoas, e é com prazer que a gente receberá as perguntas e as questões, logicamente que hoje não pode ser pessoalmente, mas um e-mail, um WhatsApp, a gente está à disposição. E eu acho que a experiência foi legal e espero que a gente possa repetir com vocês todos aí e com quem nos assistir e agradecer vocês. Muito obrigado aí a todos. Legal, André. E olha, já estão pedindo repeteco aí, já tem gente pedindo, e quem sabe a gente lança uma nova live aí, né, com esse quarteto, quem sabe a gente tem conteúdo para mais de metro aí para a gente estar conversando. Mas quero agradecer primeiro ao André pelo convite, pelo Paraná Banco Investimentos. Para mim é uma alegria, mas uma honra estar aqui dividindo e moderando esse painel com tantas feras aí também, Dedini, quero agradecer aí, parceirão. E ao Renato, que sou fã dele ainda, principalmente de seguir a linha previdenciária dele, né? Hoje devo muito a ele aí em relação à minha carreira, então para mim foi uma satisfação e uma alegria. Eu estou me sentindo em casa, nem percebo aí que tem centenas de pessoas nos assistindo, a gente está conversando, e acho que isso que era o objetivo dessa live, desse nosso bate-papo, que realmente ficasse essa informalidade. E eu acho que isso a gente se propôs, e eu acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo muito bom. Agradeço a participação de cada um de vocês que estão aí, né, até agora, quase 7 horas da noite. Muito obrigado mesmo. E aqueles que, porventura, chegaram depois, peguem, acessem o link, mandem o link para aqueles conhecidos. O link vai ficar lá no YouTube, né? Me corrija se eu estiver errado, qualquer coisa, gritem aqui, pessoal. Mas a princípio vai ficar no canal do YouTube lá do Paraná Banco de Investimentos. Então, acesse o link, mande para algumas pessoas que realmente precisam ouvir sobre essas boas notícias, né? A gente trouxe aqui boas notícias. Eu acho que isso que é legal, né? Como o Renato falou, o momento que nós estamos passando, ele é passageiro, ele é momentâneo. Outras crises já vieram, talvez essa entra uma questão mais endêmica, mais questão sanitária, mas ela vai passar também. Tribulações são passageiras. E como nós vamos sair desse momento de tribulação, como a gente vai sair pós-pandemia, é o que vai diferenciar uma pessoa da outra. E aí é nosso desejo, do nosso fundo do nosso coração, que realmente você saia melhor do que estava, melhor do que entrou nessa crise, seja teu lado pessoal, teu lado humano, seja o teu lado profissional, seja a tua empresa. O nosso desejo é realmente que você saia ainda melhor do que entrou nessa crise. Gente, muito obrigado. Valeu, eu quero pessoal. só encerrar. Eu sigo a linha do Renato. Tem uma frase que achei muito legal, que eu li do Warren Buffett, que diz o seguinte: não importa o quão sereno o dia pode ser, o amanhã é sempre incerto. Não deixe essa realidade assustar você. Então, meus amigos ouvintes, Renato, André e Dedini, não vamos deixar essa realidade assustar nós, porque ela é passageira. Tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite para